galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui também, tá? Essa aula também é para você. Pessoal, vamos agora aqui na lição 8, o tema é Naum, o juízo de Deus. E para começar essa aula, eu vou pedir, solta a vinheta! Visão! E aí, galera que está assistindo aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe essa mensagem. Vem para a visão! Vamos dar prosseguimento. Naum, o tema é o juízo de Deus. Show? E o versículo base para a gente prosseguir é lá em Salmos 94, 23. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá da sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Eu queria dar um apanhado geral do que nós vamos estudar hoje. Vocês lembram, na última aula que eu dei, né, na semana retrasada, foi sobre quem? Sobre quem que eu falei sobre a semana passada? Na semana retrasada, sobre quem eu falei? Quem está aí online no Instagram, gente, para me dizer? A última aula que eu dei, eu falei sobre qual profeta? Vamos lá, galera, valendo ponto. Sobre quem eu falei na última aula? Misericórdia. Cadê meus alunos? Jonas, parabéns, Valdirene, você acertou. Na última aula que eu dei, eu falei sobre Jonas. E logo em seguida, na semana passada, o pastor Caio falou sobre Miqueias, eu acredito. E hoje nós vamos dar continuação à história de Nínive, agora com outro profeta, o profeta Naum. Como vocês bem lembram, né, na última aula nós falamos sobre a iniquidade de Nínive, a malícia de Nínive. Todo mundo sabe, que quem assistiu a aula sabe que Nínive era a capital do Império Assírio e que essa cidade era conhecida pela sua malícia, pela sua maldade, pela sua crueldade. O exército da Síria é conhecido historicamente como um dos piores exércitos, dos piores exércitos, aqueles que atingiu os seus inimigos de forma cruel, cheio de crueldade. E depois a gente estudou que Jonas foi enviado, aconteceu tudo aquilo, ele foi enviado. Aquele povo se arrependeu do seu mau caminho, foi alcançado, a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. E só que a história não acaba aí. E hoje nós vamos dar prosseguimento à história de Nínive. E vocês vão perceber alguma diferença. Jonas foi enviado, né? Enviado pessoalmente à cidade de Nínive. E Naum, na verdade, não foi bem assim. Naum foi diferente. Naum, ele está profetizando sobre a cidade de Nínive, mas está falando diretamente para o povo de Judá. Ele está falando para o povo de Judá, profetizando contra a cidade de Nínive. Então, é sobre a mesma cidade, profetas diferentes, em circunstâncias diferentes e com processos diferentes. Amém? Vamos fazer um contexto geral para vocês entenderem. A cidade de Nínive se arrependeu dos maus caminhos, o rei se arrependeu, o povo se arrependeu. Deus teve misericórdia daquele povo, aquele povo foi alcançado, só que a história não termina aí. A história continua e de acordo com a história, nós vamos perceber que o arrependimento de Nínive durou um espaço curto de tempo. Infelizmente, esse povo se voltou contra Deus de novo e, aparentemente, eles voltam de forma pior. A malícia ainda era maior, a crueldade era maior. E esse povo negligenciou e ignorou a graça de Deus que tinha alcançado eles na época de Jonas. Então, Jonas profetiza, o povo se arrepende, a misericórdia de Deus alcança aquele povo. E mais de 100 anos depois, vem Naum e profetiza novamente contra a cidade de Nínive. Por quê? Porque ela novamente voltou às suas velhas práticas maldosas, práticas cruéis contra aquilo que Deus direcionou. E a iniquidade de Nínive feriu o coração de Deus e, por isso, Deus envia Naum para profetizar contra ela. Eu queria continuar aqui o estudo.
Eu vou ler alguma introdução para vocês entenderem melhor. Esta lição tem por objetivo mostrar a misericórdia de Deus, destacando ao mesmo tempo sua justiça. Até o exato momento, nós temos falado da misericórdia de Deus, de como Ele é longânimo e benigno e maravilhoso. Isso é uma verdade. Essas são características do Deus que nós servimos. Porém, Ele também é justo. E nós não podemos ignorar essa característica do nosso Deus. O nosso Deus é justo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e não sei se vocês lembram. Vocês sabem o que é iniquidade? Porque a Bíblia fala que a iniquidade de Nínive chegou com mau cheiro na presença do Senhor. Afinal de contas, você sabe o que é iniquidade? Me fala aqui. Se você não sabe, fala, não sei. Mas se você sabe, coloca aqui. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Alguém sabe? Iniquidade é o oposto de equidade. E equidade é justiça, é tudo que é correto. E iniquidade é tudo que é injusto, é tudo que fere os direitos morais, religiosos. E Nínive era conhecida por sua iniquidade. Vamos dar prosseguimento. O Altíssimo oferece aos homens a oportunidade de arrependimento, uma mudança que não pode ser apenas de lábios, mas de atitudes. Vejamos que Deus deu a oportunidade de Nínive se arrepender e ela assim o fez. Porém, isso não permaneceu. Então, toda vez que Deus traz juízo sobre um povo, antes disso Ele dá uma oportunidade. E em toda a história bíblica nós vamos ver isso. Amém? Olha, nessa oportunidade estudaremos a profecia de Naum, caracterizada como um complemento da profecia de Deus enviada anteriormente a Jonas. Os ninivitas, sim, se arrependeram por um tempo. Porém, eles voltaram a pecar e receberam a condenação definitiva do Senhor. Pasmem. A gente tem estudado muito sobre a misericórdia do Senhor e Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Mas nessa lição, pasmem, meus alunos, nós vamos entender que quem ignora o sacrifício de Cristo, quem ignora os conselhos de Deus e rejeita a sua palavra, provavelmente receberá uma condenação definitiva do Senhor. Amém? Vamos lá na introdução. Após o profeta Jonas clamar contra os ninivitas, esses se arrependeram, sim. Deus manifestou sua benignidade, poupou Nínive da destruição que havia prometido. Entretanto, nessa lição veremos que a profecia de Naum reafirma a condenação contra Nínive, pois a nação se rebelou contra o Senhor Deus, e Deus não tem o culpado por inocente. A reincidência do quê? Da sua iniquidade tornou os ninivitas réus condenados sem recursos ou defesas. Então, outra coisa que eu quero te falar, meu irmão, Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. E Nínive teve novamente essa condenação, porque ela se rebelou contra o Senhor novamente. Então, por isso que ela teve uma condenação definitiva. Vamos lá. Eu sei que nós estamos num momento, né, da dispensação da graça, e nós falamos muito da graça. E é pela graça que nós vivemos. Amém? Não, Caio, Henrique, eu vivo pela graça, favor imerecido. E essa é uma verdade. Mas eu queria alertar você, jovem, adolescente, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, do cuidado que nós temos que ter quando nós desobedecemos a voz de Deus. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos alcançado, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele nos alcança de novo e Ele vai atrás de nós. Ele sempre quer reconciliação. Só que vejamos, antes de Jesus, quando eu estava lendo um pouco, eu não sei se vocês lembram, a principal, vamos responder para mim, qual foi a principal pregação de João Batista que antecedeu o Cristo? Qual foi a principal pregação de João Batista que antecedeu a Cristo? Fala para mim. Quem foi? Qual foi a principal pregação dele? O que mais ele falava? Escrevam aqui para mim. A mídia não sabe, não?
qual foi a principal pregação de João Batista? E agora eu vou fazer a pergunta para o meu aluno Felipe, chamado Chico. Qual foi a principal pregação de João Batista que antecedeu a Cristo? Top! Esse aluno é top demais. Ele já está com pós-graduação. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos. Eu quero ler aqui em Mateus 3:1, se você tiver com a sua ferramenta aí, sua arma, por favor, abra em Mateus 3:1, 1 e 2. Diz assim, ó: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ok? Parabéns, Raul, arrependimento. João Batista vem antes de Jesus e vem anunciando o Cristo. Depois Jesus vem, Jesus nasce. E qual era a principal pregação do Cristo? Fala aí, me responda aí. Qual era a principal pregação do Cristo? Olha, eu vou aqui ler em Mateus 4:17. Sabe qual era? Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E sobre o que ele pregava? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí não acaba aí. Jesus tem o seu ministério, e ele foi crucificado, ressurgiu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu. Quem ficou, para dar prosseguimento à igreja? Quem ficou? Quem ficou para dar prosseguimento à igreja? Fala aí, Felipe, chamado Chico. Quem ficou, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, quem ficou com a incumbência de dar prosseguimento à igreja? Pedro. Muito bem, cara, muito bem. E aí, para reafirmar a pregação que continua em Pedro, eu vou ler lá em Atos 2:38. O que está escrito lá em Atos 2:38? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a palavra é arrependimento. Nós vivemos pela graça e a graça de Deus nos alcançou. Mas o que Jesus nos diz nessa noite é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Eu vou ler aqui no tópico 1, contexto histórico. E é o que eu já falei, que a profecia de Naum é destinada ao povo de Nínive, capital da Síria. E foi declarada pouco mais de um século após Jonas. Então, Jonas foi lá, pregou, eles se arrependeram. E pouco mais de um século, pouco mais de 100 anos, Naum profetiza de novo contra a cidade de Nínive. Na época, os ninivitas se arrependeram e foram poupados por Deus da destruição. Esse arrependimento foi breve, pois logo voltaram a praticar o mal. Escutem isso. O Altíssimo concedeu a oportunidade de mudarem, mas os anos passaram e tornaram ainda mais cruéis em seus delitos. Infelizmente, o povo de Nínive foi alcançado, mas infelizmente eles voltaram a cometer delitos e ainda mais cruéis e mais perversos. Diferente de Jonas, que profetizou para Nínive, indo à cidade, proferindo as palavras aos seus habitantes, Naum profetizou sobre Nínive, não na cidade de Nínive. Suas palavras foram ditas a Judá, para encorajá-la sobre a promessa de que o Senhor destruiria seus inimigos para sempre. Amém? E a estrutura do livro, o livro de Naum tem 3 capítulos, e eu queria encorajar você e dizer para você que leia esse livro. É um livro bem prático de ler, são só 3 capítulos, e vai valer a pena você estudar. Você jovem, você adolescente que está acompanhando essa lição, leia toda semana, leia o profeta que vai ser estudado, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida, amém? Você vai ter uma visão mais ampla, uma visão geral de tudo, beleza? Então, o livro de Naum tem 3 capítulos, ele foi dito para o povo de Judá, porém, contra a cidade de Nínive, beleza? No primeiro capítulo, a gente vai entender o domínio de Deus. No capítulo 1, você lendo em casa, você vai perceber que tudo está no domínio de Deus. Naum relata o poder de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Nada está oculto aos olhos
e a ele pertence a autoridade de julgar todas as coisas. Então, jovem, adolescente que está me assistindo, nada foge do olhar de Deus. Tudo está totalmente aberto aos olhos de Deus. Amém? Amém? Tudo está totalmente visível aos olhos de Deus. Os ninivitas presumiram que o Senhor não os puniria. Olha que perigo. Os ninivitas pensaram que Deus não mais os puniria. Mas Deus, embora tardio em irar-se, julgaria a cidade, pois ele é o justo juiz e ninguém pode fugir dos seus juízos. Vamos voltar. Nínive achava que Deus não mais o julgaria, já que eles já tinham sido alcançados outra vez, né, na época de Jonas. Porém, a característica do nosso Deus é que ele é um justo juiz. E embora ele seja, a palavra diz que ele é tardio em irar-se, ele é grande em força. E ele pratica o juízo, porque essa é uma característica dele. O nosso Deus é justo. Amém? No capítulo 2, nós vamos ver que a cidade de Nínive era muito bem fortificada. A gente lê que ela era totalmente bem guardada. E dizem que os muros dessa cidade, olha só, pasmem. O muro que cercava essa cidade, diz aqui na revista, que dava para colocar 4 carros. Pensa bem, uma muralha que dá em cima dela, dá para colocar 4 carros. Pensa na espessura dessa muralha. Como se não bastasse, essa cidade também, mesmo em épocas de guerra, de crise e de conflitos, tinha um rio que passava por dentro dessa cidade. Então, eles ficavam abastecidos de água. Por isso, eles estavam totalmente confiantes nele. A cidade estava totalmente confiante. E eu queria ler alguns versículos aqui com vocês, porque isso é um perigo, jovem e adolescente. Tomem cuidado, eu sei que quando nós estamos nessa idade, e eu também me sinto assim, eu me sinto forte, a gente tem muito vigor, a gente tem muita saúde, e assim, por vezes, nós achamos que nós temos muito tempo, e que nós temos tempo para fazer muitas coisas, e que a gente até se acha super-herói, super-heroína, mas eu vou ler alguns versículos com vocês, e eu vou falar do perigo e da armadilha que Nínive caiu. Que por ter uma cidade muito fortificada, que por ser uma cidade muito forte, que por ter um exército muito forte, muito valente, por a cidade ser abastecida por uma água que não parava de correr, ela ficou muito confiante nela mesma e ela achou que ela nunca seria abalada. Porém, não há ninguém que possa fugir da mão do nosso Deus. Amém? E eu vou ler alguns versículos aqui com vocês. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia também. Salmos 20, no verso 7. Quem pode abrir aí? Vamos abrir. Salmo 20, verso 7. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos-nos e estamos firmes. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês, porque a cidade de Nínive estava muito confiante na sua forte muralha, em tudo, no seu forte exército. Mas nós, porque uns confiam em muralhas, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, jovens e adolescentes, irmão ou irmã que está aqui me assistindo, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Eu também queria ler aqui em Jeremias 17, 7. Quem puder aqui, Jeremias 17, 7. Para confirmar essa palavra. Jeremias 17, 7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então, bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor, que deposita toda a sua confiança no Senhor. Então, você jovem e adolescente, é o meu conselho a você, tome cuidado, deposite toda a sua confiança no Senhor. Não acredite na sua força, na sua valentia, na sua inteligência, mas deposite tudo aquilo que você tem, e que você é inteligente, você é forte, você é capaz, você pode, mas deposite tudo aquilo que você tem no Senhor. Amém? No capítulo 2, nós vamos ver que a aplicação da soberania de Deus, porque Deus é o refúgio daqueles que confiam nele. Lá em Naum 1,7 diz assim, Deus é o refúgio daqueles que confiam nele.
Mas os ninivitas confiavam em seus muros indestrutíveis, ó, coitados, tão espessos que 4 carros passariam lado a lado sobre eles. Gente, é uau, realmente, né? Eles tinham uma estrutura gigantesca. Os afluentes do rio Tigre abasteciam a cidade mesmo em meio aos ataques. Mas esses afluentes seriam os causadores da sua ruína. Vou ler de novo. Mas esses afluentes seriam os causadores da sua ruína. Então, tome cuidado, porque talvez aquilo que você está depositando a sua confiança pode ser a causa da sua ruína. Por isso que a nossa dependência, a nossa confiança precisa estar em Deus. E vocês vão entender um pouco mais à frente. Pois mais seguros que estivessem, o Senhor aniquilaria os ninivitas da face da terra. A força do exército sucumbiria ao poder de Deus. Os babilônicos atacariam a Assíria, saqueando suas riquezas, abririam as comportas das suas represas contra os muros e avançariam sobre eles. Então, os babilônicos atacaram a cidade de Nínive, abriram suas comportas, a água bateu, foi com o muro e foi tudo, e ela foi aniquilada. A profecia se cumpriu, só para âmbito de conhecimento, a profecia do profeta Naum se cumpriu em 612 a.C. Nesse ano, a cidade de Nínive caiu. No capítulo 3, nós vamos ver que Deus destruirá o mal. Nínive, conhecida por suas barbáries, agora é alvo do juízo de Deus. Será exposta diante das nações para que saibam que Deus a destruiu por causa da sua maldade. É interessante que no capítulo 3, nos versículos, do verso 8 ao 11, Naum escreve que a cidade estaria tão frágil quanto um figo maduro, que era derrubado pelo simples sacudir dos galhos. Não adiantaria tentar qualquer recurso, pois a sua ferida era incurável. Pensa bem, é uma cidade totalmente fortificada, totalmente estruturada, com um exército gigantesco. Mas quando Deus Todo-Poderoso decide uma sentença, está pronto. E Deus diz assim: por mais que você seja forte, cidade de Nínive, você vai ser como um figo maduro, que você não resiste nenhuma sacudida na árvore. Olha que coisa forte. Olha o que está escrito lá em Naum 3, do 8 a 11. A cidade de Nínive estará tão frágil quanto um figo maduro, que era derrubado pelo simples sacudir dos galhos. E não adiantaria nada, porque já era uma sentença dada por Deus. Vamos lá, vamos continuar. A mensagem de Naum. O profeta Naum traz a mensagem da destruição definitiva do Império Assírio, mostrando que o poder e o juízo pertencem ao Senhor. As maldades de Nínive, a capital da Síria, jamais ficariam impunes, assim como nenhum povo é indestrutível diante do Senhor dos Exércitos. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento, pois sua natureza misericordiosa deseja que os homens se voltem a Ele. Com Nínive não foi diferente, pois ao enviar Jonas, o Senhor deu a oportunidade para os ninivitas mudarem. Mas mesmo assim eles voltaram às velhas práticas e endureceram a cerviz. Como disse Salomão, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Assim aconteceu com os ninivitas, pois Naum proferiu que não havia remédio nem cura para a sua ferida. Eu queria enfatizar aqui com vocês que, nesse momento até, você que é jovem, às vezes você está vendo todo esse momento político no nosso país, fora do país, e às vezes você fica até preocupado, se questionando uma coisa ou outra. Eu queria te dizer que no tempo certo, o nosso Deus é justo. Então, assim, que você não fique preocupado com nada, assim, você precisa orar, você precisa acreditar, mas você não precisa ficar desesperado com nada, porque o nosso Deus, Ele é justo. E assim como aconteceu no tempo de Naum, nos dias de Naum, no tempo oportuno, Deus também fará justiça. Amém? Porque Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento, pois a sua natureza misericordiosa deseja que os homens se voltem a Ele. Como Nínive não foi diferente.
Nínive teve a oportunidade de ser diferente. Nínive teve a oportunidade. A misericórdia de Deus foi de encontro a Nínive. Porém, ela não aproveitou essa oportunidade. E você, jovem, você, adolescente, aproveite essa oportunidade. Deus, a misericórdia do Senhor te alcançou. E o que Ele quer é que você siga os preceitos dele, que você obedeça. Lembrando que a obediência ela tem que ser imediata, absoluta e com alegria. Seja obediente ao Senhor, seja obediente. Invista o seu tempo. Invista a sua juventude, invista a sua força, invista o seu conhecimento, a sua inteligência, todos os seus atributos para aquele que te criou, para aquele que te conhece bem. Amém? E é um conselho aqui no final que busquemos-nos autoavaliar, pedindo a Deus para nos mostrar se há em nós algo que devemos nos arrepender. Busquemos ao Senhor. Você que vem na ceia do Senhor, né? A gente sempre lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e no verso 28 diz assim, ó, pois examine o homem a si mesmo, né? Não tem aquela parte? E esse tempo de quarentena, esse tempo que a gente está mais em casa, é um tempo também de nós nos autoavaliarmos. É um tempo de nós pensarmos quais são as nossas intenções, quais são os nossos objetivos, se realmente tudo que a gente tem feito tem como objetivo a glória e a honra e o louvor do nosso Deus. E é o momento de você se avaliar. Se avalie hoje. Olha para dentro de si, peça ajuda ao Espírito Santo. E se há alguma coisa dentro de você que esteja ferindo a santidade de Deus, peça perdão, se arrependa. Se reconcilie com Cristo. Esse é o meu conselho para você hoje. E lembrando que examine-se a si mesmo. Não vai examinar a vida do outro, não. Se examine. Essa é uma verdade. Se examine hoje. E ver se há em você algo que esteja fora da concordância de Deus. Amém? E eu queria enfatizar que, principalmente nessa fase de adolescência e juventude, nós temos muitas escolhas e muitas decisões. E eu quero te alertar. Tudo que você for fazer, seja uma atitude simples, como ir ou não ir a algum lugar, um curso que você vá ou não fazer, um namoro que você vai inserir, vai iniciar ou não, tudo aquilo que você for fazer, meu amado, que esteja de acordo com a vontade de Deus. E você só vai saber se é da vontade de Deus se você for bem íntimo dele. Então busque a presença do Senhor, seja íntimo dele. E não se esqueça que Deus é misericordioso. Sim, ele é um Deus bom, ele é longânimo, ele é maravilhoso. E ele também é justo. E a justiça, e ele não tem o culpado por inocente. Nós aprendemos aqui nessa lição que Deus não tem o culpado como inocente. Ele é um Deus justo. Amém? E que a nossa geração, que essa geração, não só que a geração Visão, mas que essa juventude espalhada nesse país inteiro, nesse mundo inteiro, seja uma geração obediente ao Senhor e não só obediente, comprometida com a sua palavra. Então, você está aqui, você está tendo a oportunidade de ouvir, assim como a cidade de Nínive ouviu o profeta Jonas. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então, não negligencie, não ignore aquilo que Deus está falando contigo. Absorva isso e deseja ser melhor. Busque ser melhor. Amém? Eu queria continuar e sempre eu tenho um desafio para você. Eu queria continuar com o desafio. Eu espero que você tenha entendido a história, o livro de Naum, e que você tenha absorvido o máximo possível. Eu peço que você estude esse livro, que você leia bem rapidinho. Amém? E eu estava lá em casa pensando que eu comecei 2020 muito acelerada. E assim, eu estava com muita expectativa para o ano 2020, e realmente eu comecei, 200 por hora. E, de repente, de pouco a pouco, né, a gente começou a ouvir uns boatos do coronavírus, meio de longe, foi de longe, e em alguns países, e acabou chegando aqui em nós, e a quarentena veio, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, sobre essa aceleração e essa pausa brusca que nós fomos obrigados a ter. E Deus me fez pensar em algumas coisas que o porquê dessa desaceleração, né? A gente estava tão acelerado e estava tão bom estar correndo tanto, assim, tanto na minha vida pessoal, eu acredito que você também na sua vida sentimental, na sua vida ministerial. 2020 estava sendo, no comecinho, estava sendo um ano
nossa, a gente tem muitos projetos, e eu acredito que você que seja de outra igreja também tem o mesmo sentimento. E nós tivemos essa desaceleração brusca. E, na verdade, Deus tem me falado que, na verdade, certas pausas são, na verdade, preparação para aquilo que Ele ainda tem para nós. E o que vai determinar se você vai sair dessa quarentena, desse momento diferenciado que nós estamos vivendo, de forma melhor ou pior, é como você vê a situação. E eu queria falar sobre o pessimismo e o otimismo. O William James diz assim, fala uma frase assim, ó, pessimismo leva à fraqueza e o otimismo ao poder. Então, se você for otimista, você vai poder muitas coisas, você vai poder aquilo que você quer. Então, nessa noite, decida ser otimista, amém? Porque o pessimismo leva à fraqueza. Quando você começa a ver a situação de forma pessimista, você começa a ficar fraco, você começa a fraquejar e a sua mente começa a produzir coisas ruins. Mas quando você olha a situação, mesmo que seja caótica, de forma otimista, você vai ter criatividade suficiente para sair dessa situação mais forte. Eu estava pensando, eu não malhei muito tempo da minha vida, mas por algum tempo eu malhei. Eu fiz musculação, amém, gente? Eu fiz musculação com muito esforço. E eu estava vendo que na musculação, eu não sei quem faz assim. Me fala aí quem faz, para a senhora Carla. Quem faz musculação? Quem já fez musculação aí? Dá um ok aí. Quem já fez musculação? A Laís já fez musculação, Natália. 2 semanas ela fez musculação. Quem mais fez musculação aí, gente, para eu saber? Se você vai colocando aí, musculação é assim, pelo menos o personal que estava me dando aula, ele falava assim, olha, você vai fazer 3 sessões de 15. Só que você vai ter as pausas. Beleza, então assim, eu tinha que malhar uma parte, pausar, depois fazer uma outra série, pausar e depois finalizar a série. Não é assim? Não é assim que acontece na academia? É assim mesmo, gente. Eu fiz por pouco tempo, mas foi assim mesmo. Então, eu comecei a pensar que, na verdade, as pausas são necessárias. Elas não são muito agradáveis em certas circunstâncias, mas elas são necessárias. E quando eu comecei a malhar, e fazendo as séries, 3 de 15, PAN, eu comecei, quando eu chegava em casa depois, eu comecei a perceber que eu tinha músculos que eu não percebia que eu tinha. E talvez você que esteja em casa também já fez academia, já fez musculação, e fez essas séries aí, teve as suas pausas, e quando você chegou em casa no outro dia, você começou a perceber que você tinha músculos e que eles estavam doendo e você nem sabia o que eles tinham. E eu estava pensando isso hoje lá em casa, e, na verdade, as pausas, a dor, ela faz parte do desenvolvimento. Porque quando eu, por muito tempo, me malhei, né, eu comecei a ver o desenvolvimento da minha musculatura. Eu via o desenvolvimento, por mais que a dor viesse, eu vi o desenvolvimento. Então, que nessa pausa, que às vezes vem com dor ou algo do tipo, creia que você vai desenvolver, se você for o quê? Otimista. Eu estava também, eu sou musicista, né? E quem é músico aí, quem tem ou já teve alguma experiência ou algum contato com a música, vocês vão saber que na música também existe o quê? A pausa. Tem a pausa da mínima, tem a pausa da semínima, tem a pausa da colcheia, da semicolcheia. E você que é trabalhador, você que trabalha, você sabe que também você tem a pausa do serviço, não tem? Você tem as suas férias. E você volta energizado, você sai das férias, você já está cansado, você está esgotado, e você passa um tempo com a sua família, de folga, passeando, e quando você volta energizado, você volta cheio de vontade, com novos projetos, com uma visão diferente. Então, entenda que eu não estou dizendo que isso está sendo bom para a gente ou para todo mundo, eu sei que nós fomos pegos um pouco de surpresa, e que em alguns aspectos isso é difícil, mas se você tiver um olhar otimista diante dessa situação, você vai sair dela desenvolvido, acredite nisso. Uma frase que eu peguei é que grandes pausas anunciaram grandes acontecimentos. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria contar 3 histórias verídicas sobre pessoas que, em momento de crise, em situações difíceis,
difíceis, eles superaram. Eles tiveram um olhar otimista e superaram aquele momento. Eu queria começar sobre a história Vocês sabem que o Brasil sempre foi um grande produtor do café, amém? Você que estuda, coloca aqui, ó, Brasil, produtor de café. Coloca aqui se você estuda, se você já estudou isso. Todo mundo sabe. O Brasil é um grande produtor de café. E no ano de 1930, aconteceu mundialmente uma crise no setor do café. E o Brasil produzia muito café e não conseguia vender o café. E o Brasil, sendo um grande produtor, produzia, porém não conseguia vender o café. Então, o Brasil perdeu muito, assim, por não conseguir vender. A crise estava assim, começando a ser instalada aqui no país. E muitos sacos de café foram perdidos nesse período, porque não tinha venda, na verdade, não tinha como estocar o tempo suficiente, como não tinha saída. Então, o governo brasileiro, identificando que essa crise estava aumentando no setor do café, eles tiveram a ideia de conversar com uma empresa chamada Nestlé. A empresa chamada Nestlé, que na época já fazia o quê? O leite em pó. E fizeram uma proposta para a Nestlé: olha, vê o que vocês podem fazer, nós estamos perdendo muito café e a gente não tem como armazenar. Vê se vocês encontram algum jeito de fazer um café em pó, que a gente consiga ter ele por mais tempo e não estragar tão rápido. E essa ideia foi lançada, e essa crise começou em 1930. No ano de 1938, surge algo incrível, que foi o quê? É uma das marcas mais reconhecidas hoje da Nestlé. Eu não sei se você conhece. Coloca aqui, se você sabe. Coloca aqui qual foi a inovação da Nestlé que tem a ver com café, que no ano de 1938 foi criado. Vê se você coloca aqui para mim. Gente, vamos botar essa cabeça para pensar, vamos ser criativos. Qual o produto da Nestlé, criado em 1938, com a intenção de acabar com a perda do café por falta de condições de armazenamento? Coloca aqui no Instagram. Parabéns, Érica Barbosa, nota 10, você acertou. O Nescafé. Então, no ano de 1938, o governo brasileiro e a empresa Nestlé tiveram uma visão otimista de uma situação difícil. Era um tempo de crise? Sim, era um tempo difícil. Porém, essa empresa e o governo brasileiro tiveram um estalo. E hoje, o Nescafé é uma das marcas mais conhecidas, é um dos carros-chefes da empresa Nestlé. Então, é o que eu quero dizer, seja criativo, mesmo em tempo de crise, seja criativo. Assim como a Nestlé foi. Criatividade, se você não sabe o que é, capacidade de inventar, de criar, de compor, a partir da sua imaginação. Então, abra sua mente. Eu sei que hoje está tudo muito fácil, se você não sabe o que significa ideologia, você clica lá no Google e rapidinho você tem a resposta, e isso deixa a gente meio preguiçoso. Mas seja criativo, use a sua criatividade. Eu queria contar uma outra história. A história, não sei se você conhece a história da Localiza. É uma locadora de veículos. E eu não sei se você conhece a história dela, de como ela começou, mas ela começou no momento da crise do petróleo. E um homem chamado José Salim Matar Júnior teve a brilhante ideia de, no momento de crise do petróleo, sem dinheiro para movimentar, ele só teve coragem e criatividade. E nesse momento de crise do petróleo mundial, ele decidiu, lá em Belo Horizonte, comprar 6 Fuscas usados. 6 Fuscas usados, comprados a prazo, para dar início à sua locadora. E com muita coragem, com muita força, ele começou, eu lendo uma entrevista dele, ele trabalhava 24 horas por dia. E todo mundo dizia para ele: cara, não investe, é um tempo de crise, é a crise do petróleo, não investe. E todo mundo tirando seus investimentos, ninguém queria investir nessa época, e ele foi corajoso e investiu, ele foi criativo. E eu estava fazendo uma pesquisa. Hoje, a Localiza é uma das maiores locadoras de veículos da América Latina. My God. Ela começou com 6 Fuscas usados, comprados a prazo. Ela começou lá em BH, em Minas Gerais, passou para Vitória. No segundo grande
crise do petróleo, eles compraram uma locadora lá em Vitória, passaram lá para Vitória, depois eles entraram no Nordeste, e hoje, pasmem, meus queridos, a Localiza está em 372 cidades de 9 países. Então, o momento de crise é momento também de você inovar, é momento de você ser criativo, e é momento de você se desenvolver. Momento de pausa é momento de desenvolvimento também. Eu queria dizer que, eu vou botar aqui um exemplo aqui da nossa igreja. Por exemplo, o nosso terceiro exemplo. A nossa igreja estava funcionando e a 200 por hora, 300 por hora, e nós estávamos desenvolvendo muitas coisas. Dentro dessas coisas, a igreja estava desenvolvendo o projeto da mídia, e pensando em cultos sendo transmitidos ao vivo e tal, e eles estavam caminhando. Né? Estavam caminhando devagar, mas estavam caminhando. Porém, o que aconteceu? A quarentena chegou e nós fomos obrigados a desenvolver muito rápido algo que os nossos irmãos, os nossos membros, se alimentassem de forma fresca da palavra do Senhor. E, gente, eu fiquei assim, eu fui dar uma pesquisadinha. Quanta coisa em tão pouco tempo a mídia cresceu. A galera cresceu, a equipe cresceu. Eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo eles, eu estou vendo. Eles estão todos de preto, eles estão uniformizados. Eles estão todos de máscara. Sua equipe, gente. Eu lembro que eles tiravam fotos com o celular de uma pessoa, o celular do outro, postava, né? E de forma legal e tal. Hoje, pasmem, vocês estão me vendo aí de uma câmera profissional. Uhul, glória a Deus. Nós temos 3 câmeras aqui me gravando, uma no Instagram, outra no YouTube, 2 câmeras para o YouTube. Nós temos edição. A qualidade das mídias para evento, as artes que divulgam os nossos cultos, melhoraram assim 80%, a qualidade está show. E por quê? Porque eles foram forçados à experiência. A galera do YouTube. Gente, nós estamos fazendo culto online, nós estamos tendo cultos editados. Então, eu queria te dizer que momento de crise, momento de paralisação, momento de pausa, se você tiver um olhar otimista, eu tenho certeza que você vai desenvolver em meio a essa crise. Eu tenho certeza. Você jovem, você adolescente, vai estudar. Vai estudar, se aprofunde no conhecimento curricular da escola, se aprofunde na palavra. Cara, olha, eu estava vendo várias, depois você pode me mandar mensagem que eu mando para você, várias empresas que dão cursos online estão disponibilizando cursos gratuitos. Então, é o momento de você se enriquecer, é o momento de você se encher de conhecimento. Como eu disse anteriormente, grandes pausas anunciam grandes acontecimentos. Você que é obreiro da casa do Senhor, você que é pastor, você que é diácono, logo, logo nós vamos voltar com tudo. Pensa aí, seja criativo. O que nós podemos melhorar para os nossos cultos? Seja criativo. Você que é jovem, você que gosta de música, comece a compor, componha hinos. Você, meu irmão, seja criativo numa solução de um problema. Eu fui acampar esses dias dentro de casa, que minha mãe tem uma chácara, tá, irmãos? Eu estou em casa. Eu fui acampar e eu tive um problema com a barraca. O meu primo Diego, que é um diácono da casa do Senhor, ele resolveu de forma criativa o problema da minha barraca. Então, nós somos seres criativos. Larga de preguiça e seja criativo. Nós não vamos permitir que a paralisação também nos paralise. Eu quero dizer para você que Francis Bacon, eu acho que a pronúncia é essa, tem uma frase que diz assim, ó, o homem deve criar oportunidades, não só encontrá-las. Crie oportunidades. Você é top, você é inteligente, você é capaz. Seja criativo, em nome de Jesus, porque o seu pai é. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, da mídia da igreja, e o Instagram da igreja, pasmem, meus irmãos, aumentou muito os seguidores. E nós temos hoje 1.384 seguidores no Instagram da nossa igreja. É para aplaudir de pé? Batam palmas aqui, gente, glória a Deus. Quem vai dar palma aqui no Instagram? Porque momento de pausa também é momento de nós desenvolvermos. No YouTube, antes da quarentena, a nossa igreja não tinha o YouTube. E dentro desse espaço curto de tempo,
a nossa mídia criou YouTube, eles aprenderam a desenvolver os trabalhos aqui no YouTube. Nós temos cultos ao vivo, culto online, nós temos cultos gravados. Esperem mais uma semana, nós temos alguns quadros legais para lançar para vocês. E o quadro o canal do YouTube foi criado e nós temos hoje 485 inscritos para a glória de Deus. Então, são pessoas que estão sendo alcançadas. E eu estava perguntando aqui para a Laís, uma das componentes da mídia, e ela estava falando que a média de visualizações por dia no nosso Instagram, pessoas que entram no nosso Instagram para ver alguma coisa, é de 200 no mínimo, a mais de 1.000 pessoas por semana. É isso, Laís? Gente, então, a média de pessoas que visitam o nosso Instagram por semana é de 200 a mais de 1.000 pessoas. Então, mesmo em tempos de quarentena, nós estamos alcançando pessoas. E o desafio de hoje, eu quero desafiar você a ser otimista e entender que momento de paralisação é momento de desenvolvimento. Lembra da musculação? Nós temos a pausa e o seu músculo está sendo desenvolvido. Você vai descobrir coisas que você não sabia que você tinha. Assim como esses dias eu fui fazer um funcional, e lá em casa mesmo, e eu comecei a sentir umas dores. Eu falei, gente, eu não sabia que eu tinha esse músculo, está doendo muito. Mas o meu músculo está sendo desenvolvido. E eu quero te encorajar, seja otimista. Lembre que o pessimismo traz fraqueza, mas o otimismo ao poder. Então, saiba que você tem um poder se você tiver um olhar otimista em situações difíceis. Amém? Eu queria fazer um desafio, que é ser otimista. Então, durante essa semana, você vai postar alguma coisa, uma foto sua, e você vai me marcar, sendo otimista, sendo criativo. Se você quiser, por exemplo, compondo uma música, tocando violão, fazendo um curso online. O que você fizer de criativo, ou de inovador, ou de... Sabe, que você sai da sua procrastinação, você vai postar essa foto, você vai marcar @Nayara Moreira e @adevisãosede. Amém? E o outro desafio é que nós queremos alcançar mais vidas no YouTube. Nós temos muitos conteúdos. Então, eu quero pedir para você que pegue o link do nosso YouTube, você vai lá no YouTube, lá no campo de pesquisa, você vai digitar @Adevisãosede, você vai pegar esse link e você vai mandar para pelo menos, no mínimo, 10 pessoas, para que essas pessoas curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e que eles possam ser alimentados por essa palavra. Então, o desafio da semana é: seja otimista, poste uma foto, @Adevisãosede, @Nayara Moreira, e também compartilhe com 10 pessoas, no mínimo, o nosso Instagram e o nosso YouTube, beleza? Eu queria agradecer a presença de vocês, queria dizer que vocês são especiais e que eu fico sempre feliz que vocês nunca me deixam sozinhas aqui e que vocês estão sempre aqui nessa aula, na live. Eu creio que Deus, assim como Deus tem me abastecido, estudando esses profetas menores, eu tenho certeza que Ele alcançou vidas aqui também. Não se esqueçam que Deus não tem o culpado como inocente, e que uma das características também do nosso Deus é que Ele é justo, e que nós, filhos dele, possamos também ter essa característica, que nós possamos ser justos, e que nenhuma iniquidade, que se houver alguma coisa que esteja ferindo a santidade de Deus na sua vida, que você possa se consertar. Lembrando que a palavra que João Batista trouxe, que Jesus trouxe, que Pedro continuou, é arrependei-vos. E hoje eu estou dando prosseguimento a isso. Arrependam-se, vamos nos arrepender. Examine-se, aproveite esse tempo mais em casa e se examine. E seja curado por essa palavra, seja alcançado por essa palavra. E eu não posso dizer vem para a visão, né, porque você não está podendo vir, mas eu vou dizer, se inscreva na visão, segue a visão em nome de Jesus. E logo, logo, nós estaremos todos aqui juntos para a glória de Deus. Eu espero que seja em breve. Mando um beijo aí para todo mundo. E beijo YouTube, beijo Instagram. Eu amo vocês. E um grande abraço para todos vocês. Eu espero que na semana que vem vocês estejam aqui com o pastor Caio. Amém? Sejam alcançados por essa graça. Beijos, tchau, amo vocês.